O Vale do Anhangabaú, entre os viadutos do Chá e Santa Ifigênia, possui uma área de 50 mil metros quadrados, por onde passam milhares de pessoas todos os dias. Caminhando por essa região, é quase impossível imaginar que há pouco mais de 100 anos, a cidade de São Paulo não tinha mais que 15 mil habitantes. Você já pensou em como é que o chamado Centro Velho se tornou tão populoso e tão movimentado? Já imaginou fazer escavações no meio de São Paulo para saber um pouco mais sobre a história desse crescimento vertiginoso? Foi mais ou menos o que fez um grupo de pesquisadores do curso de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, liderado pelo professor José Geraldo Simões Júnior. A ideia deles foi detectar os diversos vestígios históricos da cidade por meio da análise das construções e dos espaços públicos do centro. Assim como em uma escavação, eles puderam perceber as diversas camadas históricas de São Paulo. Quando a gente hoje percorre o centro da cidade, a gente consegue distinguir, né, todas essas camadas históricas que estão ali depositadas, né, e sucessivamente ainda existem esses vestígios, né? Não é que uma camada destrói a outra, ela destrói parcialmente, então você tem os vestígios sempre anteriores. Então, para conseguir fazer essa leitura do centro, de entender essa história toda, precisa realmente ter um certo treino, né? E é justamente isso que a gente faz com os alunos. A linha de pesquisa liderada pelo professor é chamada de Urbanismo Brasileiro e Ibero-Americano, e como um grande guarda-chuva, abarca muitos estudos específicos menores. Na pesquisa, a equipe conseguiu observar as diversas adaptações pelas quais o centro passou. Um recorte do centro nos mostra algumas etapas do desenvolvimento e da história da cidade. O primeiro vestígio que pode ser encontrado é o da fundação, com construções de taipa de pilão, um tipo de barro amassado. A maioria das casas bandeiristas era construída dessa maneira. Dentro do atual pátio do colégio, ainda há uma parede desse tipo preservada. Com a chegada do trem, a partir de 1870 e depois 1900 com a nova Estação da Luz, toda a geografia do centro ela se altera, né? E se cria uma polarização na face norte da cidade, justamente onde está hoje, onde existe até hoje, né, a Estação da Luz, o Parque da Luz, né? E a cidade então ela se reorganiza em função dessa nova organização. Outro vestígio encontrado na análise da arquitetura da cidade data do século XIX, em que podemos observar as marcas dos imigrantes, como os prédios baixinhos de 2 andares, por exemplo. Nessa época, o centro se desenvolveu bastante. O rio Anhangabaú foi canalizado em 1901 e a quantidade de pessoas passando pelo lugar aumentou consideravelmente. No começo do século XX, os valores republicanos franceses estavam em moda. Paris tornou-se símbolo de modernidade e de cultura. O mundo copiava a França, e isso chegou até São Paulo. A República Brasileira queria se mostrar civilizada. Surgiram então os prédios de 5 andares, os parques, as calçadas largas. Marcas que o urbanismo dessa época deixou para nós. Esse período de influências vindas da França é chamado de ecletismo francês. A população, em média, as famílias paulistanas, né, iam em média 2 vezes por semana no cinema. E os cinemas eram lá na região da São João com a Ipiranga. Então, o centro, além da efervescência, né, de comércio, de trabalho, de serviços, ele tinha também esse papel cultural muito forte. Nos anos 40 e 50, a forte influência norte-americana chegou também ao Brasil. Construções de concreto armado e os grandes arranha-céus passaram a fazer parte da imagem paulistana. A cidade ela foi tendo um deslocamento
ao longo do tempo, desse centro, dessa centralidade. Né? Então, se em 1930 até 1960 o centro estava nessa parte mesmo do centro histórico, a partir dos anos 70 ele migrou para a região da Paulista. Apesar das inúmeras transformações e mudanças, o Centro Histórico de São Paulo ainda é o coração da cidade. Desde o Viaduto do Chá até modernos arranha-céus, ele é o símbolo de uma São Paulo moderna e que guarda sua história. O centro, ele sintetiza a sociedade, é a síntese social de um país. Né? Então, por exemplo, se você ficar... eu me lembro que tinha um professor que me contava isso lá na graduação. Se você ficar parado ali no Viaduto do Chá, olhando as pessoas que passam, contando e procurando identificar um pouco o perfil delas, você vai ter um perfil muito semelhante à pirâmide social brasileira.